Olá. Esperar um pouquinho pra te entrar. Vamos lá. Acertei aqui. Olá! Tá de ladinho pra mim. Ah, porque você colocou a câmera em pé, não foi? Peraí que eu tenho... Você consegue colocar o seu celular de lado? Consigo, é melhor pra você? É, porque onde eu apoio aqui, Peraí. o meu tive que deixar na tomada. O meu também tá. Peraí. Vê se você consegue. Dando trabalho, hein, já? Vai dar certo. Peraí. E aí, deu certo? Acho que aqui deu. Acho que o seu som... Fala aí, deixa eu te ouvir. Tá me ouvindo? Tá um pouquinho abafado o seu som. Oi, tá me ouvindo? Vamos ver se o pessoal tá ouvindo direitinho. Tá ouvindo, pessoal? Dá um joinha aí pra gente se estiverem ouvindo. Pra gente saber. Ah, tá dizendo que a gente tá de lado. Do lado, tem que Então virar. a gente... Deixa eu ajustar aqui. Você estava certa. Vale, né? Tinha que ser. Aê! Pronto. Oi! Olá, agora acho que seu som está melhor. Melhorou? Vamos ver, a Nath estava de lado, mas acho que a gente já está do jeito. Saudade de você! Bom, eu vou começar me apresentando para se tiver alguém aqui no perfil que nunca veio. Meu nome é Kaline, eu sou pediatra, sou imunoalergista e foi na Santa Casa que eu conheci a doutora Patrícia, que eu vou chamar de Pati, porque não tem como, ela é muito minha amiga, entendeu? Pra gente chamar de. E foi lá na Santa Casa que eu conheci essa mulher incrível, que eu não sei nem como dizer para vocês assim o que ela é. Porque ela é engenheira, ela é pediatra, ela é neurologista, ela é médica do sono, ela é mãe de 2 crianças. Então ela vem falar de sono, mas não sei se ela dorme de verdade. Agora eu queria que você falasse de você, porque o seu sotaque é muito mais gostoso de ouvir do que o meu. Pronto. Eu quero agradecer o convite. Eu sei que esse projeto da Cá é Kaline, né? A doutora Kaline, mas eu chamo ela de Cá. É um projeto assim do coração dela mesmo. Surgiu ainda antes de ser mãe, e agora sendo mãe, eu acho que o projeto tá um coração assim maior ainda, se é possível. Mas assim, é engraçado como a gente vai na formação da pediatria e a gente já te via como uma ótima pediatra. Mas depois de ser mãe, a gente pensa que não consegue, mas ainda consegue melhorar, né? Impressionante. Não fala isso agora, você vai me emocionar. Não, mas assim, então vamos para a parte mais séria, né? Agora, então. Como a Kaline falou, né? Eu sou neuropediatra e médica do sono. E é bem legal esse tema de sono, assim, eu já fiz várias lives durante esse período. É um assunto, assim, que dentro da pediatria, e mesmo porque a residência de medicina do sono, a gente faz tanto infantil como de adulto, né? Então, é muito importante tanto na infância como já no adulto. Só que no adulto a gente vê mais já as doenças, né? As patologias, uma insônia, uma coisa mais complicada. E na criança é exatamente aquilo que as mães colocam. As dúvidas do que fazer para evitar se tornar aquele adulto com os distúrbios mais graves, né? E principalmente essa coisa da prevenção, essa coisa que na pediatria é tão forte para a gente, né? A coisa realmente de prevenir e de
de dar a condição para o melhor desenvolvimento possível. Eu acho que é por isso que as mães buscam tanto essa coisa da alimentação correta, do sono correto, das coisas, fazer a coisa mais correta possível para dar a melhor vantagem para aquela criança, né? A melhor condição possível para aquela criança se desenvolver. E a gente viu, assim, umas perguntas bem legais, né? Que o pessoal mandou, as mães mandaram já. E a gente montou mais ou menos um programa, né? Com certeza é isso. Acho que é um dos temas mais perguntados no consultório. Aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Como fazer meu filho dormir melhor? Ou dormir bem, dependendo do caso, né? E é isso que você trouxe. Tem muita gente que nem sabe que a medicina do sono existe, né? Que existe um médico do sono. Então, acho legal também, né, as pessoas conhecerem que é uma parte da medicina. E é isso, a pediatria, na minha opinião, é a maior forma de fazer medicina preventiva que existe. Porque a gente começa com a criança, às vezes, ainda dentro da barriga, quando a gente tem a possibilidade de fazer a consulta pré-natal, e acompanha, às vezes, até 18, 19, 20, dependendo da mãe que não quer ir embora, né? Não, eu quero continuar. Às vezes o paciente não quer ir embora. Tem uma janela de oportunidade, né, de intervenção, de fazer uma diferença enorme na vida dessas crianças. Então, acho que é legal a gente começar dizendo sobre isso, assim, o que é o sono normal, né? Existe isso? O bebê já nasce sabendo dormir, ele sabe o que é dia, ele sabe o que é noite, a gente precisa ensinar ele a dormir. Como que é isso, Paty? Isso. E você tocou no assunto muito legal, né? Que é essa consulta pré-natal mesmo. A consulta de antes do nascimento, ela é super importante, tanto na parte de alimentação, que a gente sabe que a alimentação do bebê começa dentro da barriga, e isso depois vocês deviam fazer uma live só sobre isso, que eu sei que vocês têm uma especialização sobre isso, o quanto isso interfere no desenvolvimento dessa criança, mas até para já tirar essas dúvidas do que é normal no sono da criança. Porque o sono a gente sabe que interfere demais no desenvolvimento, no aprendizado, no comportamento da criança, aquela criança irritada, agressiva, aquela criança que não aprende. Muitas vezes o problema está só no problema do sono e não o problema na criança. Não, aquilo não é é a personalidade dela que é agressiva, é porque ela não tem uma inteligência legal. Não, muitas vezes é só um reflexo desse sono. E nessa consulta realmente pré-natal, já é estabelecido tanto esses parâmetros, né, para tirar da cabeça aquelas coisas assim, o que é que pode, o que é que não pode fazer, o que é errado, o que não é. E também essa coisa da orientação, do como você vai ensinar seu filho a dormir. Você não ensina seu filho a comer, você ensina seu filho a dormir também. Então, assim, é nessa consulta pré-natal e é com o pediatra mesmo que a gente orienta essa consulta. A gente sabe que tem um médico do sono, mas a gente, assim, para a grande maioria das crianças, 90% da maioria das crianças ou mais, não precisam ir para o médico do sono, eles precisam conversar sobre isso com o pediatra. E muitas vezes a gente até viu mãe colocando aí, né? Eu esqueci de perguntar exatamente sobre o sono. Às vezes deixa por último, e às vezes é a queixa principal. Na verdade, é o que reflete a queixa principal. E falando um pouquinho aí sobre essa primeira pergunta, que é: existe uma quantidade mínima de horas de sono? Existe uma quantidade de cochilos? Existe uma média estimada para cada idade. A gente tem uma tabelinha que a gente segue, que o recém-nascido é de 14 a 17 horas, a criança de 4 meses já, até 11 meses. Varia já isso aí um pouco mais, mas assim, é uma média de 12 a 15 horas. Aí tirando 2 a 3 cochilos por dia, né? Pode ser durante o período da manhã ou da tarde, essa divisão não é fixa. Já maiorzinho, né? De 1 a 2 anos e até de 3 a 5, ainda permanece esses cochilos diurnos, podem persistir. De 1 a 2, a gente recomenda realmente ter. De 3 a 5 já começa a ficar esse cochilo diurno opcional, mas a quantidade de horas também começa a reduzir. E essa quantidade de horas vai reduzindo até o adolescente, né, que fica um fixo, mais ou menos, em torno de 9 a 11 horas no pré-adolescente, já no adolescente mesmo, de 8 a 9 horas, que é igual ao do adulto. E no idoso, a gente já espera uma quantidade de horas um pouquinho menor, discretamente menor do que o adulto. Mas eu nem gosto de falar sobre essa regra da quantidade de horas.
porque a gente sabe que tem os biotipos. Tem as crianças que não ficam bem dormindo dentro daquele intervalo. Então, ele fica melhor dormindo um pouco mais, ou ele fica melhor dormindo um pouco menos. O que é certo ou errado no sono é uma coisa que vai influenciar muito no comportamento dessa criança durante o dia. Então, até para a gente distinguir o que é, se está certo, se está errado, a gente nunca pega só, meu filho dorme 12 horas, isso é normal ou é certo? Não adianta a gente pegar só a faixa etária e dizer, não, está dentro da tabela, está normal. Não adianta. A gente tem que ver o porquê que a mãe está fazendo aquela pergunta. O porquê? Porque o que é que aquela criança, como é que aquela criança está ficando durante o dia? Então, para a gente faz muito mais diferença saber o porquê que a mãe está perguntando aquilo e saber como é que está aquele comportamento da criança durante o dia. Então, uma consulta de sono, a gente começa normalmente pela rotina diurna, a rotina durante o dia, até chegar à noite, ver como é a rotina noturna e ver realmente como é esse sono durante a noite. Eu acho que é muito importante isso que você falou, é assim, existe o que é considerado normal, que é uma média, né? Mas cada criança é uma criança. Então, tanto para sono quanto para outras questões, não adianta a gente querer criar uma caixinha e colocar todos lá dentro, né? Porque o meu filho pode dormir 6 horas, acordar às 5 da manhã e ficar super disposto e passar o dia super bem. E o filho da vizinha pode acordar às 10, né? Talvez porque ela sei, tenha menos coisas para responder lá em cima, possa dormir mais. E essa criança fica bem. Então, quando acho que perguntam se a criança dorme tarde, acorda tarde, se isso tem algum problema, acho que entra muito nisso que você está falando, né? Depende da criança. Eu acho que a gente tem também um limite ali, dormir tarde também pode trazer problemas, né? Mas eu acho que se é o que é o suficiente para aquela criança, e dentro do que a gente considera minimamente normal, não vejo problemas, né? Aí o que foi o que uma mãe perguntou, né? Existe a hora de dormir? Cada 5 horas, o que fazer? Primeiro, a hora de dormir, ela realmente existem horas sugeridas pelas idades, porque a gente sabe que essa quantidade de horas, quanto menor, maior a quantidade de horas. E a gente sabe que a criança fica mais saudável em termos hormonais se ela ciclar com claro e escuro. Então, o entardecer e o início da noite, a gente quer que essa criança já comece a dormir no início da noite mesmo. Então, o horário cedo da criança dormir é importante, porque ela vai ciclar com a luz natural. E ela ciclar com a luz natural é importante pela liberação da melatonina, pela liberação do GH, que é o hormônio do crescimento. Existem vários hormônios nossos que eles são o que a gente chama de circadianos. Eles ciclam de acordo com a luminosidade, de acordo com a temperatura do corpo. Então, para ter um crescimento adequado, para ter um índice de massa corporal, que é o IMC adequado, essas variáveis, elas são afetadas pelo sono. Então, e o sono, ele precisa ciclar bem a melatonina de acordo com a luminosidade. Então, existe, sim, hora de criança dormir, uma hora razoável. Mas existe essa variação, como você falou, de acordo com a família, de acordo com aquela cultura, de acordo com o horário daqueles pais. O que a gente não quer é o quê? Que os pais que trabalham muito tarde, só chegam muito tarde, queiram impor aquele horário porque ficam com saudade das crianças e queiram impor que a criança vá dormir tarde. Não, aquela criança precisa dormir cedo. Mas, assim, tem como ela ficar um tempinho com a criança e colocar ela para dormir, aproveitar aquele horário, aquela hora ser uma hora. Se ela só fica uma hora com a criança antes da criança dormir, pode ser uma hora de qualidade. Então, larga o celular, vai ficar com a criança, só com a criança, porque mesmo que seja só uma hora, se aquela hora for de qualidade, vai valer a pena. Então, é aquela coisa. Existe as variações familiares, as variações sociais, as variações de culturais mesmo de cada um, mas a gente tem que respeitar a criança. Então, assim, ela precisa de um número maior de horas do que você, pai e mãe, então ela vai precisar ir dormir mais cedo. E existe também o que a gente chama de relógio social, né?
Se a criança estuda de manhã, ela vai precisar acordar cedo. Então, para ela ter um total de número de horas bom, ela vai precisar dormir cedo. Já essa coisa, o que é que eu faço para o meu filho que acorda às 5 horas? Isso é complicado, porque o sol já raiou 5 horas. Pelo menos eu estou aqui no Nordeste, né? Vocês falam. Mas 5 horas, por exemplo, no Equador, aqui nessa região, está super claro. Então, é muito mais comum as crianças acordarem muito cedo. E isso é saudável para elas, porque elas estão realmente ciclando com a luminosidade. A gente, na verdade, a gente tende a orientar o pai e mãe para ir dormir cedo também, para conseguir acompanhar aquela criança, né? Por mais que seja muitas vezes difícil. Mas esse acordar das 5 horas, se a criança tem um total de horas de sono boa e se a criança fica bem durante o dia, em termos de comportamento, em termos de aprendizado, a gente tenta conversar mais com a mãe, falar expectativas, né? Porque também tem isso. Tem muita mãe que tem aquela expectativa. O filho do vizinho de 2 meses dorme a noite inteira, então eu vou ter um filho com 2 meses, vai dormir a noite inteira, e não. Que era, inclusive, uma pergunta de uma outra mãe. Quando acaba aqueles despertares do meio da noite, né? Essa é a pergunta de, assim, eu acho que da maioria das mães. Quando é que eu vou dormir a noite inteira? A vontade da gente ver, depois que é mãe, é nunca, né? Porque ele vai ficar adolescente e você não vai dormir pensando nas festas. Você nunca mais vai ter aquela noite de sono, mas assim, você consegue ter noites de sono com qualidade. E é importante isso. É interessante que na consulta do sono, a gente tem que perguntar sobre o sono dos pais também, porque se o sono da criança está interferindo no sono dos pais, isso gera um desarranjo familiar. Isso gera uma mãe que vai ter menos paciência durante o dia, uma mãe cansada, uma mãe exausta. Então, a gente tem que adequar isso também. Então, a gente tem que levar em conta o impacto do sono da criança no sono da mãe. É bastante importante essa coisa. E aí, esses despertares durante a noite, né? Teoricamente, bem teoricamente, a criança começa a ciclar bem com claro e escuro, ela tem essa parte neuronal desenvolvida ao redor dos 4 meses. Então, se ela tem pistas ambientais suficientes de claro e escuro, daquela rotina do sono, que é super importante, em torno dos 4 meses ela já poderia dormir a noite inteira. Você não precisaria se preocupar. Agora, qual é o problema? São os vícios, né? Que a gente às vezes vai deixando aquela mamadeira da madrugada, aquela coisa de ficar pegando a chupeta pelo berço, procurando o ursinho, vai para a cama dos pais. Existem as variações. Só que a gente não considera, ai, é errado dar o peito, a livre amamentação durante a madrugada? É errado? Não, pelo contrário, é certo. Agora, é essencial? Não, se seu filho dorme a noite inteira, você não vai precisar acordar ele de madrugada. Mas é errado ele acordar e você dar? Não, não é. É errado dormir na cama dos pais? Existe aí aquela coisa da morte súbita, o risco de sufocamento, que a gente tem que orientar os pais, a gente tem que falar sobre riscos, benefícios, mas a gente tem que desmistificar um pouquinho isso, né? Do que é certo, o que é errado. Isso, às vezes, varia um pouco, de acordo, novamente, com a cultura, de acordo com a técnica que o pai quer criar, aquela criança técnica, né? A gente fala técnica, mas é o, né? De criação que ele quer dar para aquela criança. Quem escolhe é o pai e a mãe. O pediatra está ali para fazer as orientações do quanto, porque também a gente sabe que tem algumas práticas que são realmente deletérias, né? Que podem prejudicar a criança. Então, o papel do pediatra está ali, ó. Eu entendo sua cultura, a gente tem que se adaptar, mas vamos fazer uma adaptação também disso aí, porque está começando a influenciar no crescimento, está começando a influenciar no desenvolvimento. Então, esse tipo de alerta o pediatra tem que fazer. Mas a gente tem que levar em conta as diferenças entre as famílias. Você não vai chegar para um índio e dizer que ele é errado dormir com o filho dele dentro de uma rede. Isso é absurdo. Então, assim, você tem que entender a cultura daquela família, entender as expectativas daquela família e adaptar para o que aquela família precisa para o desenvolvimento daquela criança. Eu acho que tinha outras perguntas sobre os saltos, né? Explica um pouquinho aí para o que é que as mães. Se uma criança que está dormindo bem, dormindo a noite toda e de repente volta a acordar de madrugada. E aí a mãe queria saber se isso tem a ver com os saltos de desenvolvimento.
esses saltos de desenvolvimento vêm sendo muito descritos ultimamente, né? Que vem, na verdade, na pediatria a gente já via faz tempo, que é aquela até coisa da amamentação, quando a criança começa a demandar mais, o corpo da mulher demora alguns dias a se adaptar, a produzir aquela maior quantidade de leite, e é uma época que a criança normalmente fica um pouco mais irritada, porque a quantidade de leite ainda não é suficiente, mas vai ser, não precisa complementar na maioria das vezes. Alguns casos precisa, não se sintam culpadas se precisar, mas na maioria dos casos não vai precisar, só que a criança realmente tem esse aumento dessa demanda. E pode ocasionar realmente uma maior quantidade de despertares, sim. Pela saciedade, não está realmente suprida totalmente. Mas a gente tem que, vendo que existem essas variações, que a criança pode vir num padrão muito bom e ter épocas de realmente de descompensação, e que tem que ter um pouco de paciência e persistir nas boas maneiras, né? Na boa higiene, porque o que acontece muitas vezes é a rotina já está tão exaustiva que quando a criança começa a entrar nesses períodos de desenvolvimento maior, o período de piora do sono, a mãe e o pai estão tão exaustos que eles não conseguem manter aquela rotina específica, aí começam a vir os vícios e começa aquela bola de neve, né? E aí vai... Mas assim, se não está incomodando aquele pai e aquela mãe, não tem problema. Se a criança está, no geral, dormindo bem, não tem problema. Só que a gente orienta quando geralmente se torna uma queixa, aí sim precisa fazer uma adaptação. E aí uma adaptação, na maioria das vezes, comportamental. A gente evita demais remédio em criança, em qualquer idade. E esses, eu achei interessante também, uma outra pergunta que eu achei interessante, que foi a da criança que se mexe muito à noite, né? E eu lembrei, é normal a criança se mexer? Até certo ponto mas existem algumas doenças que podem sugerir realmente que essa movimentação está excessiva, como movimentos periódicos de perna durante o sono, movimento periódico de membros, que a gente chama, é uma síndrome de pernas inquietas, uma alergia causa um sono muito inquieto. Muitas vezes a gente até pede para investigar o ambiente, né? Fala um pouquinho aí desse ambiente do sono, cara, para a gente só reforçar as mães, que é que precisa. Você, como alergista, acha que... A alergia, até fiz um post esses dias, o quarto da criança, principalmente a que já tem alergia, tem que ter alguns cuidados, né? Então, a gente precisa não ter cortina, tapete, nada que acumule poeira, e o ácaro, que é o principal componente das reações alérgicas, principalmente respiratórias. Porque acho que o que a Paty está querendo dizer é que essa criança alérgica que não respira bem, por exemplo, é claro que vai ter um sono mais agitado, um sono pior, ou a criança com alergia de pele, que coça muito, também tem distúrbio de sono. Então, o quarto tem que ter todos esses cuidados. Os brinquedos não devem ficar expostos. Então, às vezes as mães perguntam, o ideal é que eles fiquem em caixas fechadas. Não é que eles não podem ficar acessíveis às crianças, eles só não devem ficar expostos para que não acumulem poeira. A mesma coisa os tapetes. O tapete de tecido não é bom, mas eu posso pôr um tapete de EVA, por exemplo, que eu deixo o chão aquecido, né? E consigo limpar fácil com um pano úmido. Então, esses cuidados do quarto do alérgico interferem na qualidade do sono nesse paciente. E você falou um pouquinho da higiene do sono. Você quer falar dela também? Como que fica? Bom, esse é o principal, né? Higiene do sono na criança é o principal. É assim, é o tratamento maior nosso. E é engraçado que na medicina do sono a gente começa falando dessas orientações da alergia, né? Porque é super importante, porque a gente vê demais, como você falou, a dermatite atópica, a criança que coça muito, hidratar, se vê se essa pele está hidratada, a criança que é alérgica, que já vem de uma família com história alérgica, de fazer essa coisa ambiental que você falou. Além de tudo isso, os brinquedos, além da poeira, eles também causam uma excitação, causam um estímulo que a gente não quer à noite. A gente quer a criança estimulada durante o dia, mas a gente não quer a criança estimulada durante a noite. Então, até você pode tirar todos os brinquedos, deixar lá, acessível durante o dia. Final da tarde, até criar uma rotina com a criança. Vamos colocar no baú, vamos guardar. Guarda tudo para deixar, além de tirar a poeira durante a noite, de deixar esses brinquedos mais guardados, deixa um ambiente menos estimulante, né? Até às vezes as cores do quarto tem que ser cores mais
tem que ser cores mais amenas. A iluminação, quanto menos melhor. A criança pode dormir no escuro, o bebê não tem medo de escuro. Então, o ideal é ele dormir realmente no escuro. E muita mãe quer colocar aquele abajurzinho, muitas vezes é o abajurzinho da luz azul, a luz azul inibe melatonina, então não usa. Se for usar, é alguma luz branquinha, amarelinha, muito discreta, muito indireta, mas o ideal é não ter nada, é zero. Durante Tropeçar, né? Quando for pegar a criança de madrugada, do que pra ela. Às vezes, quando é bebê, muito bebezinho, tem muitos despertares, essa luzinha termina sendo assim. É melhor, às vezes, ficar uma direta do que ficar acendendo e apagando, né? Mas realmente indireta, o mais longe possível da criança, assim, em termos de iluminação direta, e realmente, assim, mais para amarelinha. E também, nesse ambiente de sono, a gente orienta não ficar brincando com criança na cama, no berço. O berço é para dormir, ele tem que fazer essa associação. A gente orienta também ter essa rotina do sono, a higiene do sono, é toda essa rotina. É a alimentação na hora correta, perto do sono, é uma alimentação mais leve, não usar estimulantes perto de dormir, nada de chocolate, nada de café. Eu sei que nada de achocolatado durante a noite. Cuidado com os chás, tem alguns chás estimulantes, então cuidado com isso. Porque é chá que vai ajudar o sono, né? Tá, que ajuda. Tem alguns realmente muito estimulantes, quase um café. É verdade. E aí a gente orienta também essa rotina. A rotina é o principal. O banho no mesmo horário, um banho um pouco mais prolongado, não quente, mas um pouco morninho, né? Um banho relaxante, não vai ficar brincando com a criança de jogar no banho, de jogar para cima. Brincadeiras no finalzinho da tarde, no começo da noite, um pouco mais calmas. No finalzinho já da noite, perto de dormir, diminuindo as luzes da casa aos poucos, para não ficar aquele excesso de iluminação. Televisão, quanto menor, menor o número, a quantidade de horas de tela. Então, o celular entra nisso, iPad, tablet, televisão, tudo entra no mesmo, na mesma classificação, tela. Então, perto da hora de dormir, 2 horas antes de dormir, de jeito nenhum. E quanto menor, menos a gente indica a quantidade de horas total, né? Eu não vou nem entrar nessa orientação da quantidade de horas de tela, porque agora, durante a pandemia, a gente realmente deu uma relaxada, porque a gente sabe que terminou sendo necessário, mas aquela coisa, perto da hora de dormir, não. Se precisar usar, usa mais durante o dia e deixa para a noite atividades de mais concentração, brincadeiras mais calmas. E fazer né? E, Paty, acho que aí entra também uma das perguntas que a gente teve, que é assim, meu filho teve um dia super agitado, a gente foi no parque quando podia, né? A gente brincou, a gente pulou, ele não dormiu, não fez soneca, acho que ele vai dormir a noite inteira, vai ser maravilhoso. E aí a noite é pior ainda. Por que que isso acontece? É pior ainda. Por quê? Porque a rotina foi quebrada. Então, assim, não é que precise evitar um dia estimulante, mas se você puder adaptar o horário, por exemplo, você sabe que aquela hora é a hora do cochilo habitual dele à tarde, evitar quebrar essa rotina do cochilo da tarde. Então, tenta fazer atividade mais animada de manhã. Ou então, o contrário, se o cochilo da criança é de manhã, tenta fazer a atividade mais animada à tarde, para evitar romper essa rotina do sono. A atividade em si não é que ela vá fazer o sono ficar mais agitado, mas é a quebra da rotina. Então, assim, do jeito que você acelerou a criança durante a manhã ou a tarde, você tem que desacelerar ela. Quanto mais você acelerou, mais você vai precisar desacelerar. Então, assim, se teve um dia muito agitado durante o dia, tenta manter a rotina do cochilo. Se não conseguiu nem isso, você vai precisar de um maior tempo de atividades mais calmas antes de colocar para dormir, para preparar aquela criança. Outra coisa, as mães às vezes conversam um pouco com as crianças pequenas. Os bebezinhos, eles não entendem bem as coisas, mas às vezes não sempre, a compreensão vem bem antes da fala expressiva. Então, já entre 0 e 1 ano, ele entende bem mais do que ele fala. Então, assim, vai conversando com seu filho, ele vai entender bem antes do que você fala, do que você pensa. E aí, você fazendo aquela programação mental,
a Maria vai dormir daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai guardar os brinquedos. Daqui a pouco a gente vai tomar o banho, tomar o leite, botar o pijaminha, porque é importante o pijaminha, uma roupinha mais frouxinha, mais confortável para dormir. E vai para a caminha, vai para o berço, vai dormir. Então, essa programação mental, dessa coisa de preparar a criança para aquilo, é essencial. Então, a gente precisa, quanto mais o dia foi diferente, maior o tempo que essa criança vai precisar para desacelerar. Ô, Paty, perguntaram aqui agora se massagens, aromaterapia, se ajuda nessa rotina do sono. Se você incorporar aquilo na rotina do sono, vai ajudar. Não existe um estudo assim, a massagem em si faz. Mas a massagem é relaxante. E você Uhum. consegue realmente. Agora, se for aquela criança que você está fazendo a massagem, a criança fica se mexendo, fica incomodada. Não adianta você querer impor uma coisa que você acha que vai relaxar a criança e não adianta. Agora, se você acostuma desde bebezinho, a criança realmente se acostuma com aquilo, relaxa com aquilo, você precisa incorporar na rotina dela. No momento que for incorporado, aquilo vai ser a gente chama até um ritual, né? Um ritual a mais de preparo psicológico. E vai ser muito bom, vai ser seu aliado. Com certeza ajuda. E outra pergunta que fizeram também, acho que entra também nisso, do brincar atrapalha, e que acho que também é a mesma questão da rotina, é aquela criança que luta contra o sono. Que É, fala que quer dormir, que fica irritada porque tá com sono, mas não se entrega. isso é normal da criança em todas as atividades, se você prestar atenção. A criança está brincando, está no desfraude. E você quer que ela vá fazer xixi. Quer fazer xixi? Não. Tá lá, a dancinha É do só xixi. ter tapete, né? Toda se mexendo na dancinha do xixi, colocando a mãozinha na parte, você tá vendo o que ela quer fazer. Quer fazer xixi? Não, porque ela quer brincar. O sono acontece a mesma coisa, elas não querem parar de brincar. Elas querem continuar brincando. Então, quer dormir? Não. Sono é uma coisa que me faz parar de brincar, então eu não quero sono. É Só verdade. a gente tem que quebrar essa ligação mental entre sono e parar de brincar. A gente tem que colocar o sono como uma coisa inevitável, que tem horário e que quando começa, você não vai dizer que ele vai dormir. Você vai dizer que ele vai tomar banho, que ele vai escovar os dentes, que ele já sabe, no momento que ele se acostuma com o ritual, ele já sabe que vai terminar no sono. Mas ele já sabe que aquele é o horário, aquele é o momento. Então, isso existe tanto para o sono, como para o banho, como para o xixi. Tudo eles querem adiar para continuar brincando. Mas você tem que colocar as regras. E criança tem muito isso. Se você flexibiliza muito algumas regras, eles aprendem que aquilo é flexível. Então, algumas das regras podem ser flexíveis, mas algumas não devem ser. Principalmente até ele se acostumar com aquela rotina. Depois que a criança associa o sono com uma coisa boa, ele nunca mais vai lutar contra o sono. Mas você precisa fazer essa vinculação mental com ele, dele aprender que o sono faz parte da rotina. Então, não adianta lutar contra aquilo, é todo dia a mesma coisa, ele vai se acostumar. Hoje a Ju fala assim pra mim, Ju, é hora de dormir, tá? Aí ela fala, tá bom, mas amanhã a gente pode fazer tal e tal coisa? Ela já tá pensando, bom, agora eu sei que eu vou ter que Né? descansar, Já está mas barganhando eu outro posso dia. fazer tal coisa? Isso é ótimo, porque ela E a entende. gente faz os combinados pra amanhã, entendeu? Ela já fez a programação mental de que existe a pausa, mas que vai ter a continuação. Então, assim, ela sabe que no outro dia tem o brincar de novo. Então, ela já está tranquila em relação a isso. Então, ela já criou esse link mental. E é isso que a gente quer. É nesse ponto que a gente quer chegar. Alguém perguntou aqui do soninho da tarde, mas você falou, né? Até os 2 anos a gente orienta, que ainda tem, aí a partir daí dos 3 é optativo, né? Se a criança ficar bem sem. Recebo tanta criança de creche, de colégio, que chega assim com queixa, aí ele não está dormindo. Então, ele não está aceitando dormir. Então, precisa levar no médico porque precisa medicar, porque todas as outras crianças dormem.
Gente, não é porque todas as crianças dormem que uma vai começar assim. Vai começar com uma querendo ficar acordada, depois duas, depois três. Quando chegar nos 5 anos, para os 6, nenhuma vai estar mais querendo dormir. Então, assim, não é porque aquela pessoa foi a desbravadora com 3 anos e não quis mais dormir que a gente vai medicar ela, né? Então, assim, se ela não precisa mais do sono da tarde, não obriga essa criança a dormir. Agora, sim, muitas crianças precisam, elas sentem a necessidade até os 5 anos. Então, isso vai sendo individualizado. Se a criança fica acordada durante a tarde, fica chata, fica irritada, você sabe que aquela criança precisa dormir. Agora, se você fica lá balançando durante 2 horas e a criança não está dormindo, aquela criança não quer dormir, ela não precisa de dormir. Se ela fica bem, se ela fica bem-humorada, se ela fica no comportamento habitual, ela não precisa dormir à tarde. Então, a partir dos 2, até os 2 anos, a gente orienta que tem esse sono, pelo menos 1 a 2 cochilos ainda. Dos 3 em diante, já varia. Tem criança que não dorme mais, tem criança que ainda cochila até os 5, em torno, né? Oi, não tô te ouvindo. Agora voltou. Acho que outra coisa também, a gente já falou, se é bom para criança, se é certo deixar chorando até dormir. Nossa, essa pergunta assim, é polêmica, né? Porque, assim, quando a gente fala que a gente não usa medicação, a gente se utiliza de técnicas nas crianças que. Porque, assim, se você for nessa consulta pré-natal, fizer toda essa orientação quando é bem bebezinho, é muito mais fácil você instituir essa rotina quando é bebezinho, assim que nasce. Muitos, claro, não vão ciclar. É um ritmo ultradiano que a gente fala, que é o ritmo do recém-nascido, que é o ritmo de vários cochilinhos, vários despertares, isso é normal. Mas quando chegar a hora dele ciclar, lá para os 4 meses, se você conseguir fazer essa rotina bem estruturada, normalmente a criança vai se adaptar bem. Mas se você não conseguiu por qualquer motivo, não fique culpada. Eu não ensinei meu filho. Qualquer hora é momento de ensinar seu filho a dormir. Então, existem técnicas para os mais velhos. Mas no momento que isso se torna realmente um distúrbio, tá atrapalhando a mãe, tá atrapalhando a criança, tá gerando um distúrbio, então vamos tentar tratar. E existem esses treinamentos comportamentais, que é o que a gente mais usa. Algumas técnicas de TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, algumas técnicas mais para a infância mesmo, que são mais adaptadas. Isso varia de acordo com a cultura. Essa coisa do chorar até dormir vem muito de uma cultura europeia, mas que é feita muito nos bebês menores. E não é bem assim, deixar chorar até dormir. É aquela coisa. Começou a chorar e não sair correndo, desesperada, achando que a criança vai morrer se chorar durante 1 minuto, entendeu? Então, lá, eu tenho a impressão que as mães lá são um pouco menos ansiosas do que as mães latinas. E aí elas estão com mais calma, o bebê começa a chorar. Elas têm uma cultura menor de amamentação, elas têm uma cultura um pouco mais de leite, realmente, mamadeira, mas já está revertendo também, já estão começando a amamentar mais. Mas, assim, elas são menos ansiosas em relação a isso. Então, elas dão tempo da criança, às vezes, se auto-ninar. Então, às vezes, o choro nem sempre é um despertar longo. Às vezes, a criança chora, minga e volta a dormir sozinha. E aí, quando essa mãe chega lá, ele já dormiu de volta. E aí, ok, ela não interrompeu o sono. O que acontece com a gente latina é o quê? A criança começou a chorar, você já vai lá, pega e pensa, não, ele não tá engasgado, você vê, ok, botou no colo, balançou, voltou a dormir. Aí você, nossa. Nath, eu conheço uma mãe neurologista que ia ver se o bebê estava respirando. Não, E eu queria colocava pôr espelhinho para ver se o bebê estava respirando. eu estava respirando à noite. Demais, fiz isso demais. Agora, já no segundo filho que eu fiz medicina do sono, foi diferente. E olha, assim, que eu já tinha feito pediatria, já estava na neuro, né? Então, assim, você vê que não é... Às vezes é experiência, às vezes é uma orientação certa, é a orientação que a medicina do sono me deu. Então, você veja, você já faz diferente para o segundo, você já faz diferente para os seus pacientes, você vê onde você errou, você já orienta para a pessoa não cair na mesma cilada que você caiu. E, assim, eu vi demais isso também dos meus filhos. E a gente tem essa ansiedade. E essa coisa do chorar até dormir, existe realmente uma técnica até para crianças maiores, que é da extinção. Que uma realmente deixa chorar e não entra.
Essa é uma técnica que eu nunca indiquei em consultório, porque mais eu já indiquei a extinção parcial, que é aquela coisa de entra, fala que tá tudo bem, sai, fica na porta esperando. Deixa chorar um pouco, entra de novo, e aí vai fazendo, vai aumentando esse período que fica esperando. Só que isso não serve para qualquer pessoa. Essa técnica do deixar chorar, ela é a mais rápida. Já tem muitos estudos que mostram que não tem um impacto assim, a criança vai ficar depois desapegada da mãe, a criança vai ficar com trauma, porque a criança ficou chorando até dormir, ficou com medo. Não, já tem estudo que mostra que não causa nenhum impacto psicológico na criança. Mas eu acho que causa impacto psicológico na maioria das mães. Porque, assim, o relato que eu ouço é a criança chorando lá dentro, a mãe chorando lá fora, e o pai andando de um lado para o outro. Isso não é certo. Isso não é certo. E, assim, as mães que seguiram isso foram a resolução mais rápida. Mas existe um perfil psicológico para essa mãe ser preparada, para essa mãe conseguir fazer isso. Esse tipo de mãe consegue, a criança não tem problemas. Eu, pessoalmente, nunca fiz isso porque eu não consegui. Eu tentei por uma noite e eu comecei a chorar lá fora e não deu certo. Então, assim, relato pessoal que para mim não deu certo. Mas existem várias outras técnicas de você adequar isso sem fazer a criança chorar. Até essa semana conversando com outra pediatra e ela falando que ela indica realmente essa coisa agora que eu acho muito legal, que é a criação com apego, que é de realmente não dar limite de tempo de colo, não tem problema nos despertares, vai lá em todos. Então, assim, isso não é errado em termos de medicina do sono, não é errado em termos de desenvolvimento da criança. E a criança que divide a cama com os pais. Essa nova teoria aí que muita mãe quer seguir é que a criança divide a cama com os pais. E já tem também vários estudos mostrando que a criança não vai ficar mais dependente por causa disso. Tem até algumas teorias que falam que a criança, na verdade, por ela não ficar nessa ansiedade do medo, saber que sempre vai ter ali com alguém com quem contar, vai ficar segura mais rápido. E no momento que ela estiver pronta para ficar independente, ela vai para a cama dela sozinha. Você não vê os adolescentes dormindo com os pais, né? Eu não vi. Então, assim, acho muito legal também, eu concordo super, mas também acho que é importante a gente dizer que exige uma disponibilidade dos pais e materna também, né? Então também não é para todas as mães, né? não é. A forma como o deixar chorar não é, essa forma também não é, né? Então, assim, e tem um meio termo. Tem a Sim. mãe que quer colocar no berço e que quer adequar aquilo. Então, tem técnicas para cada tipo de cultura, cada tipo de estilo de criação. Porque não existe um estilo de criação errado. Mas existe aquela coisa. Às vezes a gente tem que adequar um pouquinho o seu estilo, pois está causando um impacto negativo neste sentido. E aí é que entra o pediatra, de orientar qual é a pequena modificação que vai precisar ser feita naquele tipo de criação que a mãe quer efetivar. É que nem tipo as mães veganas, as mães que optam por um estilo de alimentação diferente, vegetariana. Não é que é certo ou errado, mas vai precisar muitas vezes de uma adaptação na nutrição daquela criança. Porque existem alguns elementos que talvez precisem ser repostos. Então, é a mesma coisa do sono. Não existe um tipo de cultura de criação errada, mas existem algumas que podem impactar de certo modo em certo aspecto, como, por exemplo, o sono, que cause algum prejuízo da criança. Então, aí a gente vai precisar intervir e fazer uma adaptação. E é super interessante isso, porque, assim, a técnica que eu usei para o filho de A não é a mesma para o filho de B, não é a mesma para o filho de C, e às vezes a mesma queixa tem fundos diferentes. Por exemplo, essa de se movimentar durante a noite. Pode ser um refluxo, pode ser uma alergia, pode ser. Então, assim, pode ser um movimento periódico de membros. Para cada tipo, vai ter um tratamento diferente, vai ter uma orientação diferente. Alguns poucos precisam de medicação, a gente evita, mas alguns precisam, e quando precisa, aí é que a gente fala, né? Que a gente tem que
pesar o risco-benefício. Aquela medicação usada na infância, no cérebro que ainda está em formação, vai trazer mais benefícios no desenvolvimento da criança do que malefícios, porque qualquer medicação, alimentos, inclusive, podem causar prejuízo para as pessoas. Então, você sempre vai pesar esse risco-benefício. E aí a gente tem que pensar nisso. Ô, Paty, acho que a gente podia falar um pouquinho agora do sono nessa pandemia, né? Que pegou todo mundo de surpresa, mudou a rotina de todas as famílias. E aí a gente teve algumas queixas de algumas crianças que passaram a ter mais pesadelos, né? Se isso é normal, se faz parte do sono. Perguntaram até do terror noturno, que é diferente, né? Não é a mesma coisa que o pesadelo. Então acho que dá tempo ainda da gente falar um pouquinho sobre isso. Pronto. O sono na pandemia. Por que que tanta criança modificou tanto o sono na pandemia? Não foram só as crianças, os adultos também. O que a gente viu foi a falta de rotina, na maioria das vezes, né? Não tinha aquela hora certa de acordar, de tomar banho, de sair para trabalhar, de ir para a escola, de voltar. Não tinha essa rotina. E aí foi criada uma nova rotina que, de acordo com o cansaço, ela ia se modificando. E aí, por não ter essa estrutura, você modificou a rotina do dia, você vai modificar a rotina da noite. Além disso, também tem a ansiedade. Todo mundo era aquele noticiário noite e dia falando sobre o risco de morte. As crianças são muito perceptivas. Mesmo as muito pequenas, eu via falando, os pequenininhos, sobre o corona, sobre morrer. Os Então, pequeninos fazem o tempo todo assim para pôr álcool gel na mão, o tempo todo. É a geração do álcool gel, tadinhos. e a máscara? A minha É. vai sair de casa, ela já vai perguntando a chinela e a máscara. Ela não esquece, eu esqueço mais do que ela. Então, se ela vai descer programado, ela tem que ir de máscara. Então, assim, é uma nova realidade. E isso gerou um grau de ansiedade. E ansiedade, depressão, gera alteração de sono. Essas alterações psiquiátricas, elas andam muito juntas com o sono. Tanto o sono podendo causar um gatilho realmente de desenvolvimento das doenças psiquiátricas, como as doenças psiquiátricas podem alterar o sono. Então, seja um transtorno de ansiedade, seja uma depressão, altera o sono. Então, a pandemia foi tudo isso, mas nas crianças, principalmente a alteração da rotina. E aí, muitas queixas das mães foram essas: a de terror noturno, pesadelo. Pesadelo é diferente de terror noturno. Pesadelo é aquela coisa, né? Sonhou e acorda relatando, até assustado às vezes, mas ele acorda, ele está acordado e vai contar o que é que ele sonhou. Então, ele está bem orientado na hora dele contar. Ele pode até acordar assustado, porque o sonho, o pesadelo foi assustador, mas ele está ali contando bem consciente. E ele teve aquela agitação e despertou, e pode ter voltado a dormir e lembrar no outro dia. O terror noturno, não. Ele é um distúrbio do despertar. Assim como o sonambulismo, ele uma coisa transicional. A criança nem está dormindo, nem a criança está realmente acordada. São três: despertar confusional, terror noturno e pesadelo. O pesadelo é mais, terror noturno, sonambulismo e despertar confusional. Esses três são distúrbios do despertar. O terror noturno é muito falado, é muito mais falado do que o sonambulismo, por exemplo, porque ele gera um susto muito grande dos pais pela apresentação dele. A criança, são gritos, a mãe tenta abraçar, a mãe tenta acalentar, tenta falar, e aquela criança grita mais, aquela criança fica taquicárdica, pode ter dilatação da pupila, então sua. Então existe uma manifestação adrenérgica muito grande. A criança tem tanto manifestações físicas, como ela grita bastante, fica muito assustada. E a mãe tenta acalentar e não consegue. Por quê? Aquela criança não está acordada. Aquela criança está no estado intermediário entre sono e despertar. E aí não adianta você acalentar ela, porque ela não está entendendo que você está acalentando. Você está piorando o despertar dela. Você está piorando aquela transição entre sono e vigília, entre sono e acordar. Então, o ideal no despertar, no terror noturno, que é em torno dos 3 anos, que é o pico, é você deixar aquela criança. Parece assim, é você observar se ela não está em risco, nada, proteger para não se machucar, mas você não intervir. Você não fala, você não pega, você só espera realmente passar.
Existem algumas coisas de higiene do sono também que pode melhorar um pouquinho o terror noturno. Mas o principal é orientar os pais sobre a benignidade daquilo. Aquilo não é uma crise convulsiva, aquilo é uma coisa benigna. Normalmente, com a idade passa. No outro dia, a criança não vai lembrar daquilo. Aquilo não traz uma alteração psicológica ao longo da vida da criança. Então, você deixar de acalentar, ela não vai lembrar, ela não vai. Você só não vai estar piorando o despertar. Então, assim, parece, é angustiante para os pais. Meu filho teve, terrível. E assim, mas o que você faz melhor é só proteger e ficar esperando mesmo. E se tiver realmente muito frequente, ele não é frequente, geralmente é 1, 2 vezes por semana no máximo. Se tiver mais frequente do que isso, se tiver alguma outra apresentação, às vezes levar no especialista é importante, porque existem realmente alguns tipos de crise convulsiva que podem simular um terror noturno, um sonambulismo, um despertar confusional. Então, às vezes, se está muito frequente, é bom fazer uma avaliação, sim. Mas se for esporádico, bem pontual, não estiver causando nenhum outro problema no desenvolvimento da criança, a criança estiver com um comportamento ok durante o dia, aí realmente é tranquilizar a família, realmente. Então acho que a gente respondeu tudo, estamos dando quase 1 hora. Eu amei, obrigada, foi incrível, obrigada mesmo. Eu vi bastante gente aqui, tem paciente, tem gente da Santa Casa, tava a doutora Lê, doutora Marcinha, a Nath. Quem mais? Mas morro de saudade. Não, quando acabar essa pandemia, nós vamos aí te visitar, você já sabe, né? Por favor, finalmente vou. Tenho mudado e quero receber todo mundo aqui. E outra coisa, eu vou instigar você e a Ana. Agora eu quero assistir a live sobre a alimentação, hein? Ela tá intimando a gente. Mas Mano, foi incrível, obrigada. Eu sabia que seria, porque você é demais, como eu falei no começo. Uma pessoa super dedicada, que tem um amor enorme pelo que faz. Então, quando fala sobre isso, é maravilhoso. eu Pessoal, tive lá. residência Filha aqui. Santa. Ai, tem muita gente. A Marcia, a Mari, tem muita gente. Obrigada mesmo, todo mundo. Eu vou tentar deixar salvo aqui, como é a primeira vez que eu faço isso. Eu não sei se eu vou acertar, tá, gente? Mas eu vou tentar deixar salvo para quem não conseguiu acompanhar hoje e ver outro dia, porque foi demais. As dicas foram incríveis. Obrigada mesmo, viu, Paty? Obrigadão pelo convite. Um beijo bem grande, viu? Beijo. Tchau, gente. Boa noite.